Sejam bem-vindos para mais um bate-papo, hoje aqui da Dare Station. Deixa eu fixar o comentário aqui. Líder. Já pensou em redesenhar o seu trabalho? Colocando aqui o nosso tema de hoje. Beleza. Boa noite, André. Já vou trazer o convidado aqui e a gente já começa a conversar. Vamos lá. Vamos inovar. Oba. Cadê? Mapa. Aqui. Muito bom. Bom, pessoal, todos muito bem-vindos. Seja bem-vinda, seja bem-vinda à Dare Station. Eu sou a Regina, eu sou cofundadora da Dare Station junto com a Samantha Leal. Nós temos essa empresa que é voltada para desenvolvimento humano. Nós fazemos palestras em empresas sobre produtividade, comunicação não violenta, vulnerabilidade, felicidade corporativa, porque a gente implementa projetos de felicidade nas empresas. E a gente resolveu fazer essa série de lives para trazer um pouco mais de conteúdo voltado para a liderança, principalmente para líderes que estão assumindo essa cadeira, que assumiram recentemente. Cadê? Aqui. Oi, boa noite. Boa noite, Pedro. Vamos ver aqui, deixa eu aceitar aqui, vamos lá. E aí a ideia aqui é a gente trazer conteúdos para você que realmente façam diferença, que sejam mão na massa, que te tragam muitos insights para que você possa sair daqui e aplicar, né? A gente conseguiu aqui? Cadê, Miguel? Por que será que não rolou? Mapa. Convidei de novo. Então a gente discute muito sobre liderança, as dores, os desafios, a solidão dessa cadeira. A gente procura criar um espaço seguro para a gente fazer essas trocas. Oba! Ainda não te vejo. Apareceu ou não? Você não. Não sei para o pessoal aqui. Para mim tá tudo em preto. Sua tela. Entrou. Vamos ver. Engraçado. Eu tô me vendo aqui, normal. Não te vejo. Pessoal, vocês estão vendo o Miguel? Conta aqui pra gente. Vamos ver. Que aí também... Cadê? Tá entrando? Miguel... André, você consegue ver o Miguel? Ah, só a voz. Quer sair e entrar de novo, Miguel? Vou tentar. Combinado. Muito bom. Bom, então vamos lá, gente. Continuando aqui o nosso papo. A gente vem falando sobre liderança, sobre as dores da liderança, sobre a solidão dessa cadeira, os desafios, como engajar o time. A gente falou já nas lives anteriores sobre como criar uma missão e viver essa missão no dia a dia e isso te apoiar na liderança do seu time. A gente falou sobre os desafios de assumir uma liderança recentemente e também um time que você não conhece. Normalmente a gente pega uma operação em andamento, né? Então, quais são os desafios? Como que você engaja, principalmente as pessoas que você nunca viu pessoalmente? Porque nessa pandemia aconteceu isso, ampliaram-se aí as fronteiras, né? E a gente tem pessoas de todo o Brasil e até de fora nos times e a gente não teve oportunidade de conhecer essas pessoas. Como que você engaja elas nos processos? Então, a gente já falou bastante sobre isso e hoje a gente está trazendo o Miguel para falar sobre
como redesenhar as nossas atividades, como que isso pode apoiar a liderança e, deixa eu aceitar ele aqui, como que isso pode apoiar a liderança e como você pode viver o seu propósito no dia a dia, porque no fim da história, gente, a gente não pode ser feliz só sexta, sábado e domingo, né? A gente precisa trazer a felicidade para o nosso dia a dia no trabalho também. E agora, gente? Eu tô vendo tela preta. Tela preta, eu tô me vendo. Será que você tem aí aquele negocinho que fecha a tela? Que protege a câmera e tá fechado? Não, tô com o celular aberto aqui, tô me vendo normal. Caramba! Pessoal, vocês estão vendo o Miguel? Dá um alôzinho aqui. Fala pra mim. Vamos lá. André? Não? Temos duas opções, Miguel. Ou seguir assim, ou você tentar entrar pelo seu. Ah, pelo meu? Vou tentar. É a última opção, senão a gente faz um podcast, não tem problema. Fechado. Então vai lá que eu te espero aqui. É a chuva. É a chuva. Não sei aí onde vocês estão, mas eu tô em São Paulo, caiu uma chuvarada agora sem fim. Então, assim, para a gente também direcionar essa conversa de hoje, falando sobre o redesenho do trabalho e como isso pode apoiar a liderança, coloca aqui para mim, por favor, se você já é líder, se você tem um time, se você está buscando essa cadeira, né? Porque a ideia é a gente junto aqui transformar a liderança corporativa no Brasil. É uma meta ousada, mas assim, a gente trabalha com ousadia, né, gente? Então, a gente está muito pensando em cada vez mais trazer pessoas que pensam como a gente e que acreditam que isso é possível. Cada vez mais a gente tem visto dados de pesquisa trazendo como as pessoas estão infelizes no dia a dia. Isso não pode mais acontecer. A gente não pode sair de casa ou a gente não pode entrar para trabalhar desse jeito, com esse sentimento. Tem que ser gostoso, tem que ser legal. Só assim os insights vão acontecer, né? Aqui, ó, estou buscando essa cadeira. Legal, Pedro, que bom que você veio. Muito obrigada. Que legal a gente falando no LinkedIn, né? E aí, então esse bate-papo é para você, assim como a gente vai fazer um webinário na quinta que vem, dia 21. É uma aula aberta sobre liderança ousada. Quais são os obstáculos para uma liderança ousada. E quando a gente fala de liderança ousada, a gente está falando de ousar mesmo, de fazer diferente, uma liderança corajosa, em que você coloca o bem-estar do colaborador no centro do desenvolvimento, para que você realmente possa alcançar os resultados de uma forma saudável, né? Essa coisa da gente perseguir resultado a todo custo, não dá, né? Deixa eu ver se o Miguel voltou aqui com a gente. Vamos lá. Vamos ver agora. Antônio, boa noite. Vendo aqui as entradas. Ah, que bom te ver. E aí? Agora sim. Ah, agora sim, né? Tá bom, né? Vai saber qual que é os meandros do Instagram em meio de chuva, mas tudo bem, vamos lá, turma. Nossa. Como é redesenho do trabalho, faz parte improvisar também. Sem dúvida. Vamos embora. A única coisa que eu lamento é não ter conseguido entrar às 18h57, mas você já estava aquecendo a turma aí, né? Já. Tudo bem. Você curtiu isso, Eu quero né? agradecer. Eu quero agradecer muito o convite. É um prazer estar contigo, estar com vocês da Dare Station, com a audiência aí, com o Pedro, que já falou, alguns que eu conheço, que a gente já interagiu no LinkedIn. E é contigo. Não quero interromper a tua introdução aí. Vamos lá, vamos bater um papo gostoso aqui sobre redesenho do trabalho. Sim, não, imagina, você que é a estrela hoje que vai conduzir a gente nesse conceito de job crafting, né? Acho que seguindo essa linha aí que a gente vem de trazer conteúdos ricos, mão na massa e que gerem muito insight, eu queria muito te trazer, você sabe que eu tenho um carinho muito grande por você. A gente não se conhece pessoalmente, mas a gente faz reunião toda semana nos nossos projetos, então é uma identificação muito grande. E é muito importante a gente falar sobre o redesenho do trabalho para as pessoas entenderem o quanto elas têm liberdade para isso, né? Mas antes, eu acho que ia ser muito legal se a gente se apresentasse, eu para as pessoas que
estão chegando aqui, da sua audiência que eu não conhecia, e você para o pessoal que já acompanha aqui a página. Pode ser? Claro. Então tá bom. Então Claro, bom. eu vou começar falando de mim e na sequência eu passo a palavra para você. Então, bom, gente, eu venho de daquelas de manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então, eu mando, você faz. E aí, quando eu fui para o mercado, eu fui com essa cabeça bem executora mesmo. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Fairjob, Ronaldo. Muito bom. E aí eu fui... Quem me ligando agora? Pronto, voltou? Então vamos lá. E aí eu fui para o mercado com essa cabeça bem executora, né? E lógico que quando eu assumi as minhas primeiras lideranças, eu sofri pra caramba, né? Foi isso que eu levei e com o tempo eu fui aprendendo aí que não é bem assim. Então por aqui são 20 anos na área de marketing, 13 em cargos de gestão e liderança. E aí eu fui enveredando pro desenvolvimento humano, né? E hoje eu apoio líderes nessa transição para o exercício de uma liderança ousada. Também sou coach, mentoro comunicação não violenta, produtividade. E como cofundadora da Dare Station, eu facilito o curso Liderança com Ousadia e estou aí nessa jornada de aprendizado, né? E você, Miguel? Olha, minha história, minha trajetória também é meio maluca, né? Então, na verdade, eu sou publicitário de formação. Eu comecei trabalhando na área de promoções e eventos, e depois, em 2001, eu tive a oportunidade de entrar na área de ensino à distância. Foi a minha porta de entrada para a área de desenvolvimento de pessoas, né? A gente fez um projeto muito legal de ensino à distância. Na época não tinha banda larga, não tinha celular, a gente tinha que instalar antena de satélite em loja de material de construção. A gente fez um projeto muito legal para Tigre, Tubos e Conexões. Na época fomos 14 mil pessoas. Uau. Produzindo conteúdo. Eu fazia produção de conteúdo, adaptação de roteiro, de uma linguagem que estava de engenheiro para quem trabalha na obra, simplificar isso, porque quem fez reforma sabe que às vezes não é a qualidade do produto, às vezes é a falta de conhecimento de quem está instalando, e não é culpa dessas pessoas, porque não tem preparação mesmo e uma educação formal. Foi um projeto muito legal. E em 2006, em 2005, parei de trabalhar com ensino à distância, porque hoje em dia você tem plataformas. Quem quiser colocar o conteúdo num curso, na época, ou você era dono da bola na plataforma, ou não brincava mais. Então, o pessoal, você tinha que ter a tecnologia, você tinha que ter a equipe de tecnologia para desenvolver. Hoje, com fundo verde e o Zoom, você pode até fazer um curso bom, se você preparar bem o teu material. Então, hoje em dia é mais fácil, né? Então, a gente saiu desse cenário, a gente teve contato com o meu sócio, que é psicólogo organizacional, e meu pai também. A gente trabalha junto já dessa época, com a psicologia positiva. E para ele e para nós foi uma evolução natural por conta da psicologia humanista. Você pega o Rogers, o Frankl, o Maslow, que o pessoal conhece às vezes só pela pirâmide, mas tem muita coisa de teoria de desenvolvimento humano que vem a partir deles. A psicologia positiva para a gente foi uma evolução natural, porque, legal, então todas as dimensões que eles estudavam, agora a gente tem apoio estatístico, a gente tem apoio de pesquisa científica que dá um suporte a isso. A gente desenvolveu plataformas de assessment nessa linha, sempre pensando em desenvolvimento de pessoas, identificação e desenvolvimento de potencial, saindo daquela ideia de etiqueta, rótulo, perfil ideal, que ainda é um grande desafio, porque a gente vê os processos de desenvolvimento de pessoas, e eu imagino que vocês devem abordar muito isso nos temas de vocês, e a autenticidade, como fica, né? E a complementariedade entre as pessoas, e o trabalho em rede. Ou seja, eu não consigo trabalhar em rede se eu fico desenhando o perfil ideal de pessoas. Não vou achar super-homem nem super-mulher. E como o nosso trabalho de identificação sempre teve um viés de desenvolvimento, lá por 2013 a gente acabou adotando o Job Crafting como uma das intervenções que a gente usa direto nos nossos processos de desenvolvimento de pessoas. Aí eu já vou entrar depois o que é, como surgiu, por que ele é interessante como intervenção, não só de bem-estar, mas o impacto que ele pode ter nos negócios. Aí tem
história para contar. Então, minha trajetória é essa, eu sou músico amador também, toco guitarra e violão nas horas vagas, gosto muito do tema música, faço bastante metáfora com a música e o job crafting, o redesenho do trabalho, né, com improviso, quando é a hora do baterista tocar, quando é a hora do cantor fazer uma improvisação, ou do guitarrista, então a gente conversa muito nessa linha. Eu tenho um Master em liderança positiva e estratégia pelo IE de Madrid, então desde 2006 comecei a enveredar, fiz formações no VIA, fiz formações com o Dinner, com o Robert Dinner de coaching, de psicologia positiva, intervenções de coaching, e continuo a estudar direto, leio muito, menos do que eu gostaria e poderia, mas sempre tem uma brecha, eu estou procurando um artigo, alguma coisa para estudar. Nossa, a lista de livros aqui tá grande, viu? Cada um que eu começo, são mais 5 que eu compro, eu falo, ai meu Deus, não vai dar tempo. Mas a psicologia positiva é muito apaixonante, né, Miguel? Olha, é muito interessante porque, na verdade, confirma muita coisa que a própria filosofia já trazia antes, né? Então, do nosso estudo aqui é entender as capacidades naturais das pessoas, né? O que a gente entende por talento é isso, sentimentos, comportamentos frequentes nas pessoas, ou seja, de alguma forma, não vou dizer que é inato, mas de alguma forma a gente fala que talento é algo que a gente vai escolhendo desde cedo. Então, vou dar um exemplo. Você conhece pessoas detalhistas? Não sei se você é uma pessoa detalhista, Regina. Eu sou. Quem te ensinou a ser detalhista? Essa é uma pergunta que a gente costuma fazer, né? Cara, não sei, acho que foi a vida mesmo. Sempre tem um mentor ou outro, mas eu acho que eu tive um mentor que foi bem certeiro nisso. É bem legal você estar falando, porque o ambiente externo pode estimular esse processo de escolha. Mas você vê que entre pares da mesma equipe, você vai ter gente que é mais com outro viés e com outro aspecto. E a grande pergunta que a gente faz é se você está aproveitando essa característica para o desafio que você está trabalhando. Se você está cuidando da comunicação da DER, das interfaces, e como é que eu faço os vídeos, a preparação para as lives e o copy, alguém que é detalhista é sensacional. Se eu tenho que eventualmente fazer uma negociação em volume, alguma coisa rápido, talvez o detalhe pode te atrapalhar. Então é a questão da dose, e não tem perfil ideal. E o job crafting vem na sequência, a gente fala, legal, você identificou, você conhece esses teus elementos de pontos fortes que estão aqui. Você está aproveitando bem eles? Você tem as oportunidades adequadas para aproveitar eles? Como é que você pode reformular no teu trabalho para encontrar mais sentido naquilo que você faz? Essa é a grande questão, para poder aproveitar melhor os pontos fortes que você tem, e sempre tem vaso comunicante, porque as coisas que eu não sou tão bom eu posso delegar para alguém, e quando a gente fala de trabalho horizontal em rede, é isso que acontece hoje, que tem que acontecer. Então, a psicologia positiva ela é importante para os novos modelos de trabalho, a gente precisa aprender a colaborar, né? Exato, e a diversidade, né, também é super importante, a diversidade de perfis, porque se você não trabalhar com opiniões diferentes, como que você vai ter uma proposta ou uma oferta realmente completa? E não dá para resolver um problema complexo sozinho, que é o que a gente vive hoje. Ou seja, não tem uma única dimensão, não dá para centralizar. Então, ouvir as pessoas para que elas possam trazer as suas contribuições de uma maneira mais estruturada para o trabalho, sentir mais liberdade para isso, é onde a coisa se encaixa. Então, legal, eu quero trabalhar autonomia, eu quero trabalhar pertencimento, eu quero trabalhar competência, que são condições importantes para que as pessoas se sintam seguras psicologicamente, mas o job crafting ajuda a estruturar as propostas de mudança. E eu não sei se vai me perguntar, foi aí, como é que começou isso? De onde surgiu essa história, né, do job crafting? Eu vou te perguntar sim, eu só queria pedir para os nossos amigos aqui antes apertarem o coraçãozinho aí para o Instagram falar, por favor, essa live é legal, vamos entregar para outras pessoas, e também aqui no aviãozinho para mandar para os amigos, porque a gente agora vai começar a falar mesmo de job crafting, né? Então, vocês puderem ajudar a gente, agora que vem.
E eu estava pensando, né? Porque tem uma problemática hoje que muita gente reclama, né? Seja líder ou seja liderado. Ah, não tá... Ai, obrigada, gente. Não tá legal, eu queria fazer diferente, os processos são engessados, e aí você vê que as pessoas estão buscando muito por autonomia. E aí vem esse conceito de job crafting, boa noite, Samira, vem esse conceito de job crafting, e aí eu queria de fato que você contasse pra gente como que isso vem apoiando, né, as lideranças, conta, de onde veio? Bom, é bem legal, se não me engano foi 2002, 2003, a Amy Dutton, o Berg, que são pesquisadores de universidades diferentes, né? Se eu não me engano, a Amy é da Yale, a Jane Dutton é da Michigan Business School, começaram a estudar. A pergunta que foi feita é a seguinte: como é que as pessoas encontram sentido no trabalho? Porque eles já tinham percebido que as pessoas que encontram significado naquilo que fazem têm mais engajamento, né? Então eu costumo falar muito que o significado do trabalho é o coração do engajamento, né? A gente tenta estimular as pessoas de fora para dentro, mas se o trabalho faz sentido, e o estudo foi muito, as pessoas se engajam, né? E o estudo foi muito legal porque eles olharam, independente do nível hierárquico, ou seja, eu tinha gente que era faxineira de hospital e CEO, e a satisfação da faxineira com o hospital, se ela encontrava sentido, significado no trabalho, às vezes era maior do que a de um CEO que tinha supostamente mais autonomia, poder de tomar decisão. Por quê? Chegaram à conclusão que essa pessoa adaptava o trabalho, da mesma forma que você compra uma roupa e você faz sob medida, para que ela te caia bem para uma festa, você faz um terno sob medida, um vestido sob medida. Como é que eu ajusto o meu trabalho para manifestar aquilo que eu acredito, aquilo que me faz sentir bem, incluindo até atividades que estão extra-escopo. Então, no caso da enfermeira de hospital, que foi um estudo mais profundo, ela contava piada para as pessoas que estavam internadas, levava flores quando dava para fazer isso, colocava um quadro, deixava o ambiente mais leve e ela enxergava o papel dela como cuidados da higiene que tinha impacto no paciente e a interação dela com a família e com o paciente, ela ajudava as pessoas a criar um ambiente mais adequado para as pessoas, e ninguém falou para ela que ela tinha que fazer isso. E aí começaram a estudar, falou, que interessante, né, essas dimensões, né? E aí chegaram à conclusão que eram 3 dimensões que as pessoas redesenham o trabalho. A primeira dimensão é tarefas. Então, no caso dela, ela mudou as tarefas, falou, vou incluir atividades que estão extra papel, ou fazer coisas de uma forma diferente, ordenar de uma maneira diferente. A segunda é relacionamento. Você vê que ela mudou a maneira como ela se relacionava com os médicos, com os pacientes, com os enfermeiros, para poder gerar um ambiente agradável. E a terceira dimensão é a cognitiva, ou seja, a percepção que eu tenho do meu trabalho. Quando eu sei que o meu trabalho vai impactar positivamente pessoas lá na ponta, o cliente lá na ponta, talvez eu enxergue que eu possa fazer de uma maneira diferente, porque eu sei o quanto que eu estou impactando no meu ambiente, na sociedade, no cliente, etc. Né? Então eu vou conectando isso. A gente até brinca que se conecta com o propósito, que o propósito é uma coisa individual, mas como é que eu consigo manifestar aquilo para que faça sentido nas pequenas coisas que eu faço no trabalho. Então são essas 3 dimensões que o Job Crafting aborda: tarefa, relacionamento e percepção. E o mais legal é o seguinte, a que mais tem impacto é a mudança de percepção. Olha. Não é a mudança de tarefa, porque a gente costuma brincar, legal, vai lá e muda os post-its de ordem, né? Porque a gente costuma fazer exercício com post-its, fazer a metodologia com post-its. Não, a pessoa tem que entender a percepção do impacto, então é muito legal fazer um trabalho de autoconhecimento antes. Fala, legal, quais são minhas forças, meus pontos fortes, onde é que eu quero, o que eu aspiro, o que eu quero ser. Algumas perguntas de preparação são importantes, a gente até usa a matriz SOAR para fazer um aquecimento do processo, para que a pessoa, na hora de fazer a reformulação, não seja algo mecânico, né? Vou reformular só as minhas tarefas, né? Eu tenho que pensar os meus relacionamentos e o que faz sentido, né? Então foi construído dessa forma. O que me encantou assim no processo é que foi, não é uma metodologia mecânica. Ou seja, eu tenho a mecânica para executar,
Mas a base é, eu quero ajudar a pessoa a encontrar mais sentido no que ela está fazendo. Então, vem daí. A origem do redesenho vem daí. A tradução é redesenho do trabalho, mas crafting, na verdade, é artesanato, né? Como é que eu faço sob medida o meu trabalho, né? Legal. E você falou uma coisa super interessante que me remeteu a trazer. Me ligando, vamos lá. Que voltou? Voltou. Que me remeteu a trazer o conceito de propósito mesmo. Muita gente fala, meu propósito é, sei lá, perder 5 quilos. Quando, na verdade, isso é um objetivo. Exatamente. Objetivo, você vai lá, realiza, acabou, você passa para o outro. Propósito é aquilo que vai te inspirar todo dia. Necessariamente não é um destino, né? Mas é aquilo que vai te apoiar todos os dias. É aquilo que vai te inspirar, que vai te manter conectado com tudo que você faz e que realmente te nutre, né? E quando você traz esses 3 pilares, eu acho super legal, porque aqui a gente fala muito para líder, mas eu sempre trago que existe uma pessoa atrás desse crachá. E é nessa humanidade que a gente precisa focar, né? Então, conversa muito com a nossa audiência, que aqui, assim, não é só... não são só pessoas de empresas, né? A gente está falando com indústria, com comércio, com serviço, com qualquer pessoa que lida com pessoas. E aí, a liderança, que inclusive tem a ver muito com o que a gente fala da liderança ousada, é partir desse exemplo, né? Essa coisa bem servidora. E você só vai conseguir fazer isso se conhecendo e entendendo como esses pilares, como eles permeiam a sua vida, as suas ações, como que isso funciona para você, né? Eu penso isso porque, assim, eu entendo que isso é aplicável nas atividades tanto do trabalho quanto qualquer outra que você tenha, que você possa realmente conectar, né? Torná-la mais próxima do seu propósito e você realizar as suas atividades com mais felicidade. Opa. Voltou? Miguel? Cortou um pouco, você está me ouvindo? Agora sim. O teu áudio não está entrando. Mas você está me ouvindo? Aqui, pelo menos. Pessoal, fala como que tá o áudio aqui. Conta pra gente como que tá o áudio. Cortou? Eu tô te ouvindo super bem. Não te ouço. Pede pro pessoal. Será que ninguém tá me ouvindo? Eu vou entrar de novo. Não, peraí. Tem alguém ouvindo a gente? Peraí. Vamos perguntar para ver se precisa. Tá normal? Tá ótimo. Então tá bom. Você tá me ouvindo? Caramba! Quer entrar e sair Quer sair e entrar de novo? Não tem jeito, né, gente? Choveu, a internet cai, fica assim. Pois é, para mim tava bom também. Acho que foi lá com ele, né? Obrigada, Samira. Obrigada, gente. Bom, enfim, e a ideia agora é a gente... ele já tá chegando. É a gente focar um pouco mais, né? Como que a gente pode fazer esse redesenho das nossas atividades, né? Vamos ver. Cadê? Opa! Voltou, me ouve? Boa. Então vamos, a gente já está caminhando para a nossa segunda metade. Conta pra gente, Miguel, como que a gente pode fazer o redesenho das nossas atividades? Como que é isso? Por onde começa? Olha, a primeira coisa, acho que é pensar, a parte do autoconhecimento, como você comentou, é super importante de conectar isso com aqui que eu quero, o que de maior eu quero servir e que pedaço disso eu posso contribuir dentro da organização. E a organização tem os desafios. Então, o que você comentou antes, a relação do como, né? A gente concentra muito a ideia no processo e eu entendo o seguinte, como as coisas mudam muito rápido, não é que não precisa ter compliance nem conformidade, mas é mais interessante eu gastar energia com as pessoas e eu mesmo, se eu sou empreendedor, onde é que eu quero contribuir, do que procurar definir claramente o como, né? E uma das dicas que eu dou é o seguinte,
pensa onde você está concentrando tempo, energia e atenção hoje. Divide isso em algumas atividades, só da parte de tarefas, tá? Porque você tem a parte de relacionamento também. Foi legal. Como é que, dessas 10, 12 atividades que eu executo, qual que é a ordem de tempo, energia e atenção que elas ocupam? Não por ordem de importância. Eu costumo brincar que é o Herbalife antes e o Herbalife depois. Ou seja, aqui é o choque de realidade. Talvez eu chegue à conclusão que eu estou ocupando tempo, energia e atenção com atividades que não me levam a nada ou que não aproveitam o que eu tenho de melhor. Seja, que estão fora. E pode ser, quando eu pego numa organização isso, numa equipe, pode ser que a gente precisa repensar o processo de maneira conjunta, ou seja, a gente não reformula uma coisa que ninguém está de acordo, mas todo mundo faz. Tipo, volume de reuniões, por exemplo, ou volume de e-mails. Ninguém gosta, está todo mundo em sala. Ninguém tem coragem de falar que aquilo não está levando a lugar nenhum. Mas é um processo que a gente costuma fazer na organização. Então, acaba suscitando esse tipo de discussão. Quando eu pego o profissional liberal ou empreendedor, por exemplo, é bem legal porque, bom, tudo bem, eu posso estar sozinho nesse momento, mas eu já tenho mais consciência de atividades que eu vou querer deixar de fazer, porque não é onde eu vou gerar mais valor. Eu posso ter um parceiro ou um sócio que poderá gerar mais valor na hora de reformular. Antes de fazer a reformulação, para não ser uma coisa mecânica, a pergunta que a gente costuma fazer é, legal, o que te move? O que te motiva? Quais são os teus pontos fortes? E aí pontos fortes eu amplio. Não é só talento, nem força de caráter, nem virtude. Também é conhecimento, pode ser um ponto forte, habilidade que eu tenho, experiência que eu tenho anterior, recurso. E aí, recurso pode ser dinheiro, apoio pessoal, apoio da família para fazer uma transição. Então, ter uma ideia mapeada disso e também olhar o que me interessa em termos de tema. E só aí eu faço a reformulação. Porque a reformulação tem que alimentar o que me motiva, meus pontos fortes, meus interesses, alimentar a parte de oportunidades que eu enxergo. Então, a reformulação tem que vir daí, eu reordeno isso, né? Na segunda etapa, depois que eu tenho uma ideia, legal, eu vou reformular isso aqui, eu vou deixar de fazer algumas atividades, eu vou delegar outras, eu vou mudar outra coisa, e para a transição é super interessante para compor. Não sei se você já viu um gráfico dos pontos fortes e do flow, do Csikszentmihalyi, que ele falou, eu tenho que definir o meu desafio de maneira que seja um pouquinho mais para frente, de forma que me tire, que gere um certo desconforto, para não ser uma coisa que seja só relaxante, que eu faça com o pé nas costas só, que tem que ter um grau de desafio. Não pode ser nem abaixo que me dê apatia, estou fazendo algo que não tem nada a ver comigo, nem muito acima, que está além dos meus pontos fortes. Então, de alguma forma, o Job Crafting responde a isso, porque eu estou redesenhando. Isso é uma coisa importante, tem que ser realista, né? Eu vou redesenhar pensando no mundo ideal, mas será que eu vou conseguir deixar isso aqui daqui a 6 meses? Talvez tenha uma atividade que vai ficar no meio ali. Porque tem muito disso, né? A gente acaba se propondo a fazer mudanças, mas a gente não pensa em como sustentar essas mudanças, porque chegar lá não é tão difícil, né? Você vai sentar, vai aplicar a ferramenta, vai fazer todo esse exercício e beleza, implantou. Só que aí, como você se sustenta lá? Precisa ser sustentável, né? Tá me ouvindo? Tá, né? Então, essa questão por isso você tem que olhar em função do que você tem de melhor, dos pontos fortes, em função da direção, que seja uma bússola que represente um norte importante, porque, na verdade, o redesenho você vai fazer mais de uma vez na vida e provavelmente com a velocidade de mudança das coisas que acontecem hoje, você vai fazer mais de uma vez em um ano. Talvez eu faça em 6 meses, eu faça daqui a um ano eu preciso fazer outro, reformular. É só a lógica. O que a gente traz é a forma de pensar que eu preciso reformular, mas eu tenho que respeitar quem eu sou e aquilo que eu posso contribuir mais e gerar mais valor, né? Essa a grande questão do exercício, né? Ter esse cuidado.
E quando eu falo dos relacionamentos, a gente costuma perguntar, ó, dá uma lista de 7 pessoas, não precisa ser muita gente, e como é que está a qualidade da relação, intensidade da relação, essa pessoa compartilha informação comigo, ou seja, é uma pessoa que é importante para a minha mudança, ela não é importante tecnicamente para a minha mudança, mas ela me dá apoio pessoal, e isso é importante também. Então, olhar esses aspectos para entender quem vão ser os teus parceiros no processo de mudança e como eles te apoiam. Vou te dar um exemplo prático. A gente fez um trabalho que começou com uma pessoa de uma empresa, e falou, legal, a gente precisa fazer uma mudança aqui, a gente tem uma estratégia desenhada na empresa, são 7 sócios. Precisa fazer vamos experimentar com um. A partir da mudança desse um sócio que ele propôs, olha, eu estou muito sobrecarregado, eu quero cuidar mais desse aspecto, e eu, como sou empresário, também quero cuidar de outros negócios, eu quero trabalhar com modelagem de negócio, que é uma coisa estratégia, que é uma coisa que me dá prazer e que não quero ficar só na empresa. E ele teve coragem, isso é ousadia, né? Apresentar para os sócios, falar, olha, eu vou fazer outra coisa também, e os sócios abraçaram, falaram, pô, legal, isso vai ser interessante para a imagem da empresa, porque você vai ter um impacto maior do que só como sócio da nossa organização, né? E aí eles fizeram a mudança, mudou o organograma, falou, não, eu quero dar palestra no meu tema. Então mudou um monte de coisa na organização em função disso, mas eles estão respeitando que cada um pode contribuir. Claro que precisa de um grau de maturidade muito grande dos sócios e um grau de segurança psicológica para parar essas arestas aí, mas é possível e eu digo que é necessário, porque se você for olhar o quanto de tempo e energia a gente gasta nas organizações tentando classificar as pessoas, colocar as pessoas dentro de uma caixinha, ou em que lugar que eles se encaixam no Ninebox, eu gasto muito tempo avaliando e pouco tempo ouvindo. Onde é que você quer contribuir? Onde é que você pode contribuir? E como as respostas, hoje em dia, na velocidade que estão, eu preciso responder de tudo que é lado, né? Ou seja, eu não sei quem vai me dar a solução. Não sei quem vai ser, de onde vai vir a resposta, quem vai ser o líder daquele projeto. A gente trabalha mais em rede, mesmo empresa hierárquica, você tem jornada do cliente, que é equipe multidisciplinar, novos produtos, que é equipe multidisciplinar. Então, para esses cenários, o redesenho, o job crafting é super, super interessante. Então, a minha dica, ainda bem que vai ficar gravado, mas a dica é pensa a reformulação das atividades em função de aonde você pode gerar mais valor, de maneira realista, e pensa os relacionamentos no sentido de quem vai te apoiar. E geralmente a gente pensa nas objeções, né? Quem são as pessoas que vão ser uma pedra no meu sapato para fazer a mudança? E a gente vive isso, fala, não, eu tenho que gastar mais energia com essa pessoa aqui, porque essa pessoa tem uma objeção e ela vai me dar problema. Você já pensou em olhar quem te apoia? Não, quem me apoia não é problema, mas você vai ter que cuidar desse relacionamento, talvez mais do que quem não te apoia, ou quem está gerando alguma objeção, né? A nossa tendência humana de olhar sempre para o negativo. De olhar sempre para o que a gente não tem, né? Eu separei uns dados aqui, você falou sobre essas insatisfações, né? Eu separei uns dados aqui, por exemplo, quando a OMS traz que 5,8% da população do Brasil sofre de depressão, e o quanto leva ao absenteísmo, né? E aí esse afastamento no trabalho é muito ruim, principalmente porque a pessoa está com algum problema e aí o trabalho também não ajuda, não é uma fonte de felicidade, né? Então é legal a gente olhar para isso. E aí tem outros 3 dados que eu vejo assim um grande pedido de socorro. 58% dos funcionários estão insatisfeitos com o salário, 40% vem um problema na forma como seus chefes lideram a equipe e 33% gostariam de trabalhar menos horas. Isso é tão básico, assim, são 3 dados tão, assim, que poderiam ser resolvidos com conversa, com colaboração, com uma série de outras ferramentas, e que é um grande pedido de socorro, né? Tipo, as pessoas pedindo autonomia para trabalhar. E aí vem o job crafting que fala, olha, você pode criar uma certa autonomia, olha por outro prisma. Mas como que as pessoas podem fazer esse exercício, Miguel, e
e apresentarem, por exemplo, para suas lideranças, mesmo sendo um líder que vai apresentar para uma liderança essa remodelação, vamos dizer assim, das atividades, esse redesenho, como que eles podem usar, né? Que argumentos? Olha, a principal coisa que eu recomendo é vincular isso a algum desafio que é importante para a organização, porque ele está inserido na organização, né? Ele não vai propor algo que é só porque aquilo me traz prazer, né? Ou traz satisfação. Então, esse senso de contribuição para o desafio da organização precisa ter essa ponte, né? E ter um espaço para negociar. Olha, eu estou propondo essa mudança aqui, porque essa mudança aqui não só vai me fazer mais feliz, mas vai trazer X e X resultado, porque eu vou conseguir trabalhar mais esse aspecto aqui que é mais estratégico, que eu vou conseguir colocar mais energia em coisas que eu sei que eu sou melhor ou que vão trazer resultado. E aí, geralmente, quando tem alguém que possa mediar, no caso, a gente prepara BPs para fazer a mediação do processo de negociação. Você pode ter um consultor que faça o processo de negociação, mas é muito interessante que o líder também, a gente tem líderes ouvindo, quando tem uma proposta de mudança, a gente tem um diálogo que não é só top-down, né? O que eu espero de você, né? Eu também posso falar o que eu espero da empresa para me apoiar para essa mudança, o que eu vou contribuir para esse desafio aqui, que é super importante. A gente tem bastante cenários assim de mudanças. Olha, se eu fizer essa mudança, eu vou dar um exemplo muito legal. Uma empresa que fabricava neoprene de roupa de surf. Uhum. A pessoa da qualidade, ela entrava no teste do produto na matéria-prima e no final. Eu posso dar uma sugestão? Eu quero participar do processo de criação, não para falar do design, mas eu posso dar recomendações ali de como construir o produto de uma maneira mais resistente. E aí ela propôs isso como mudança, ela estava mais envolvida no desenvolvimento do produto, que é uma coisa que ela queria, tinha interesse em participar mais, e foi super legal a reação dos líderes, falou, pô, legal, eu acho super interessante isso. Então, você vincular isso a um projeto da organização, se você quiser implementar na empresa, é super importante, porque eu estou colocando a autenticidade, o bem-estar, numa coisa que é mão na massa. E dos dados que você deu, eu não estou invalidando as iniciativas de bem-estar que as empresas têm feito de medir, usar as escalas de medida. Viu que o Fernando da Fair Job estava por aqui, ele subiu aqui, mas eu sei que ele mede essas coisas, mas qual que é o plano de ação para a gente mudar o modelo de gestão? Porque essas dores que você comentou em relação à depressão, insatisfação, tem muito a ver com o modelo de gestão, e a gente tem N provas que produtividade não são as horas, que salário sim a gente precisa rever, porque é um fator de segurança, ou seja, você não vai esperar que as pessoas trabalhem por propósito significado sem pagar melhor elas, ou dar melhores condições, benefícios para elas. Então, repensar isso também no modelo de gestão, né? E aonde a gente vai estar impactando. Na verdade, é tudo sistêmico, né? Eu costumo brincar, e vocês devem falar bastante isso, que bem-estar tem que estar no centro, né? A gente trabalha centrado no cliente, tem que trabalhar centrado nas pessoas. Aí você vai pensar centrado no cliente, centrado no colaborador, centrado no fornecedor. No final das contas, está todo mundo nessa. Acho que o Pedro perguntou se caiu. Acho que a gente está aqui, né? Acho que a gente está aqui. Então tá bom. Bom, vamos ver. Gente, fala se a gente está aqui, tipo, fantasminhas, né? O Miguel. Se a gente está se ouvindo, está falando. Miguel, eu ia comentar isso, essas empresas que estão adotando esses modelos agora de 4 horas, 6 horas, que estão aumentando a produtividade, né? Como que você vê isso? Eu vejo com bons olhos, porque primeiro tem coisas que estão automatizando, né? Se a gente vai deixar de fazer algumas coisas que são puramente mecânicas, e eu acho bom isso. Segundo, eu acabei de ler um artigo sensacional que é do Washington Post ou Washington Times. Eu compartilhei no LinkedIn esses dias, o Adam Grant, que é um cara muito legal que eu sigo, e ele estava comentando o seguinte, né? Que tem empresas que estão repensando o grau de concentração das pessoas e satisfação com outras dimensões da vida,
aumenta e as pessoas estão mais produtivas, né? Elas estão mais presentes no trabalho, porque elas sabem que elas vão ter o tempo de descanso. Então, fim de semana de 3 dias. Eu vi uma outra empresa que reduziu o salário em 10%, mas deu um dia livre para as pessoas trabalharem no que elas quiserem ou descansarem, etc. E dependendo do grau e da posição que a pessoa ocupa, ajudou bastante. Falou, não, eu estou engajado, eu estou feliz porque eu estou preparando uma outra profissão, uma transição, gente que para preparar a aposentadoria, não só quando estava próximo, né? Não, eu quando me aposentar, quero fazer outra coisa, eu quero sair, fazer uma transição, e de alguma forma eles estão apoiando isso, deixando um dia livre para a pessoa, né? Legal, né? Isso é muita liberdade. Isso ajuda muito no propósito, na felicidade, em tudo. Ajuda. Muito bom. Miguel, bom, gente, se alguém tiver pergunta, coloca aqui que a gente está caminhando para o fim. E aí, Miguel, vocês implementam, auxiliam pela Mapa de Talentos as empresas a implementarem o job crafting? Sim, sim. A gente chegou a 2 modelos interessantes por conclusão de que, bom, olha, isso é uma coisa que tem que ser incorporada no processo de gestão. Então, não é, eu posso conduzir um processo que a gente chama de trilha, né? Onde uma das etapas é o job crafting. A gente faz a matriz SWOT, faz um assessment, faz o job crafting e conecta com a estratégia quando já tem a estratégia desenhada, né? E aí, em alguns casos, a gente faz de ponta a ponta, em outros casos, a gente forma as pessoas. Ó, vamos preparar o teu time de HR ou mesmo os líderes. Eu quero saber conduzir isso aqui com o meu grupo para usar como uma ferramenta, da mesma forma que uma metodologia, da mesma forma que as pessoas usam o Agile ou o Canvas, que eles incorporem isso dentro do modelo de discussão deles e até modelo de avaliação, né? Em vez de ficar falando o que você fez, o que você deixou de fazer, vamos discutir o teu presente e futuro e quais são tuas propostas de mudança. Então, a gente faz as duas coisas. Formação, porque também hoje em dia, eu não sei, vocês devem sentir muito isso, que tem uma parte de conscientização que é super importante, mas as pessoas querem aprender a fazer. Elas querem ter autonomia. Ainda mais se eu estou falando de autonomia. Como é que eu posso falar, não, eu faço e não ensino para ninguém? Então, a gente faz isso, né? As pessoas buscam muito como fazer, né? Por onde eu começo? Que obstáculos que eu vou enfrentar para eu me preparar? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E, por um lado, tem gente que fala, as pessoas só querem receita de bolo. Mas não, é de fato por onde eu posso caminhar uma trilha que, né, me permita chegar lá mais rápido e que eu cometa menos erros, que eu possa aprender com os erros dos outros, enfim, que seja mais fácil. E aí eu acho que a Mapa de Talentos entra para dar esse suporte todo, né? É isso, é mediar, né? Porque, na verdade, a informação vem das pessoas, né? A gente não tá induzindo nada, a gente faz a mediação para que as pessoas repensem por conta, né? A gente fala, ó, agora que você entendeu a mecânica do processo, você pode incorporar para outros, para cuidar dos teus liderados, para entender como é que vocês se complementam. Uma coisa legal que a gente faz também é o que chama de team crafting, né? Depois que eu fiz as reformulações, como é que... Legal, Miguel, você fez essas mudanças aqui. Regina, como é que você pode apoiar o Miguel nas mudanças que ele propõe? E a gente fez isso com os sócios da empresa que eu te comentei e foi super legal. Falou, não, eu vou apoiar. Eu quero ser um palestrante no meu tema, que é tributário. O cara do marketing, legal, eu vou te ajudar a mexer com as redes lá para que você possa ter algum critério e eu vou te apoiar com isso, tá? A gente conversa sobre isso. E surgem coisas até mais malucas. No caso da empresa de roupas de surf, né, de neoprene, a gente descobriu nas conversas, porque a gente acaba falando não só do trabalho, você fala da vida da pessoa, né? Que a designer de roupas femininas, que fazia a moda feminina, não sabia nadar. Uau! Ela trabalhava numa empresa de surf, ela não desenhava os neoprenes, ela desenhava a moda, camiseta, saia, que também tem, né?
nessas marcas. Então, mas ela não sabia nadar. E aí um dos compromissos que o pessoal tomou é ensinar as pessoas, ou no caso que não sabia pegar onda, porque tinha gente que sabia pegar onda, e no caso dela, ensinar a nadar. Então você imagina para ela o presente que é dentro da organização, o grupo fazer isso, que vai muito além, né? Ela vai encontrar sentido. Como é que ela não vai estar engajada no trabalho se alguém está te ajudando a vencer um medo, né? Isso é viver a cultura da empresa também, né? Sim. Perfeito, muito legal. Gente, temos perguntas aqui, estamos quase chegando ao fim. E aí, Miguel, nossa, que papo bom. Na verdade, acho que tinha muito mais coisa para a gente falar, é que o tempo já vai chegando ao fim, mas foi legal para minimamente as pessoas conhecerem os pilares, começarem a buscar informação, né? E aí, de repente, te acessar para você poder falar um pouquinho mais, porque de fato, embora, né, você já trabalha com isso há muito tempo, deu um boom de job crafting agora muito forte, né? E até acho que a pandemia também deu uma acelerada nisso, tipo, não dá para fazer do jeito que era, vamos ter que fazer diferente, né? Na verdade, o que aconteceu é que eu até brinco, na pandemia todo mundo fez um job crafting de maneira inconsciente, ou seja, você não usou um exercício estruturado para fazer a mudança, mas você precisou fazer uma mudança de maneira intencional, pelo menos, falar, preciso mudar, porque ou não faz mais sentido para mim, aquilo que eu estou fazendo, eu descobri que da maneira que eu estava fazendo. E a outra é porque eu preciso, para encarar a situação, eu preciso entregar de uma forma diferente aquilo que eu faço, né? Então, Sim. as pessoas de alguma forma fizeram. Cara, job crafting é muito ousado, está muito alinhado com o que a gente fala sobre liderança ousada, né? Porque precisa humanizar as relações, precisa olhar para o colaborador diferente, precisa entender como que funcionaria melhor, né? Como que aquelas atividades seriam mais aproveitadas, como o time pode ser melhor aproveitado. Então, isso de fato é muito ousado mesmo. E aí, eu queria saber de você, se você deixa aqui um conselho para os líderes. O conselho que eu deixo e faço questão de repetir é o seguinte: primeiro, procura ouvir a contribuição que cada um tem, conhecer realmente as pessoas, ouvir as pessoas. Ao invés de fazer um processo de avaliar as pessoas, tem um espaço para ouvir as pessoas. E o redesenho ele proporciona isso, mas esse é o conselho que eu dou, ou seja, ouça as pessoas, né? Não procure criar um juízo de valor em cima deles ou tentar impor um modelo, né? As pessoas, por incrível que pareça, as pessoas têm muitas soluções incríveis. Se eu quero inovação, eu quero produtividade, e eu quero até agilidade de aprendizado, eu vou ouvir as pessoas porque elas vão aprender de acordo com o que elas têm interesse, né? Então, ouça as pessoas, gaste mais energia desenvolvendo essa relação genuína com as pessoas e ouvindo as pessoas do que avaliando elas e procurando usar os dados ou os questionários para avaliar se a pessoa tem perfil, se ela não tem perfil. Procure entender o que ela aspira, o que ela quer e se faz sentido ela estar naquela cultura, mas ouça ela. Esse é o conselho que eu sempre dou. Perfeito, as pessoas são oceanos, né? Se a gente limita, enfim. E para as equipes? Um conselho para as equipes. Para as equipes é o seguinte, a principal coisa é a complementariedade. Ou seja, como é que vocês se somam, reconhecer o ponto forte do outro e como é que eu posso contribuir para a mudança do outro. Essa coisa mais interessante. Porque a gente ouviu de um dos sócios, foi muito legal, foi na época da véspera de Natal, foi, ganhei um presente de Natal, é libertador saber que eu não preciso ser ideal, perfeito, que eu posso me complementar com o outro, vai ser legal eu trabalhar melhoria contínua e o outro trabalhar inovação, e as duas coisas são importantes. Então, para a equipe, o foco é complementariedade, essa coisa mais importante. Por quê? A distribuição das atividades em função disso, de como é que a gente, não da descrição do cargo. A descrição do cargo, às vezes, ela é muito tarefeira. Fala, pô, legal, na tua descrição do cargo você tem que fazer essa atividade, mas se é a pessoa mais indicada para fazer, vai te dar prazer fazer essa atividade? De alguma forma, a gente está vivendo processos colaborativos juntos, né? A gente começa a enxergar de maneira... A gente não fez nenhum exercício, nenhuma atividade,
Mas como a gente está, o grupo que a gente participa está habituado a colaborar e tem essa pegada de estar dentro do propósito nosso, essa maneira de conduzir, acho que dá para perceber quem vai lidar melhor com o que dentro do trabalho, quem vai trazer que tipo de contribuição para o trabalho, né? Eu acho que essa coisa também vale para as equipes, né? Eu vou ouvir o meu colega, eu vou dar apoio, eu não estou competindo, eu estou cooperando, ainda mais em trabalho em rede, né? Claro, sem dúvida. E o que é liderança ousada para você? Acho que a ousadia é ser você mesmo, né? Você Maravilhoso. ser autêntico e aonde eu vou gerar valor, né? Onde eu posso contribuir, né? E também manifestar as convicções, né? Do que eu vou fazer, o que eu aceito fazer, o que eu não aceito fazer, o que faz sentido para mim. E às vezes pode parecer um sacrifício, né? Mas no final das contas isso te liberta, né? Porque você começa a atrair e atrair a tua atenção para coisas que fazem mais sentido para você. Então, não ter medo, né? De ser autêntico, porque na verdade isso vai ser cobrado depois de você 20 anos fazendo uma coisa que você não gosta, ou num ambiente que não te complementa, ou não te agrega para o que faz sentido, ou seja você mesmo e vá atrás do que faz sentido. E claro, né, você não vai fazer isso sozinho, né? A gente sabe que tem que cooperar e gerar valor nos outros, não adianta. Isso não tem como ser feliz sozinho, nem encontrar sentido sozinho. É isso mesmo. Nossa, o Jobcrafting traz muito à tona valores, autenticidade, liberdade, né? Coisas que eu fui pegando hoje nesse nosso bate-papo. Como é legal a gente olhar para isso e tentar trazer isso para o nosso dia, né? Essa metodologia. E aí, se as pessoas quiserem trocar uma ideia com você, te acessa por onde? Bom, agora que estão aqui vendo o meu perfil em vez do mapa de talentos, perfeitamente pode ser por aqui, ou pode ser pelo mapa de talentos, @mapa de talentos, ou o site mapadetalentos.com.br, ou Miguel Nissenbaum no LinkedIn, são as formas de me encontrar. E vai ser um prazer bater um papo com quem quiser se aprofundar no tema. E não sei se tinha mais algumas perguntas. Eu vi que tinha 3 perguntinhas lá, não sei se eu respondi tudo. Respondeu sim. Legal. Não, maravilhoso. Gente, tem muita coisa rolando aqui no perfil. Na quinta-feira que vem, eu e a Samantha vamos fazer um webinário falando sobre liderança ousada, os obstáculos para a liderança ousada. Então, a gente vai aproveitar muito do que a gente conversou aqui, mas a gente vai trazer essa conversa justamente não só para os líderes em exercício, mas a gente também está pensando, sabe, Miguel, nas pessoas que assumiram recentemente. E quando eu digo recentemente, pode ter sido agora, como pode ter sido, sei lá, em julho de 2019, porque as pessoas que assumiram um pouquinho antes da pandemia, elas não tiveram tempo de colocar ali sua impressão digital, né, na sua liderança, porque aí veio a pandemia e aí você teve que se deparar e redesenhar completamente de acordo com esse cenário, e agora a gente tem o modelo híbrido, a volta para o presencial. Então, muitos líderes que assumiram recentemente têm procurado a gente falando, poxa, como que eu posso, né, exercer mesmo a minha autenticidade? Como que eu posso ser mais corajoso, corajosa, mais ousado e, de fato, olhar o bem-estar do colaborador e o desenvolvimento para, então, pensar nos resultados. Então, a gente vai fazer uma aula aberta na quinta-feira, dia 21. O link está na bio, se alguém quiser. E tem bastante material aqui no Insta, né, sobre liderança. Então, enfim, é isso. O importante é a gente trocar uma ideia sobre isso, trazer um pouco à tona quais são as dores para a gente poder olhar por um outro prisma, né, pelo prisma da liderança ousada mesmo, como mudar a nossa forma de agir e com isso contribuir para mudar a liderança corporativa no Brasil. E no começo da live eu falei, a gente é bem ousada mesmo. Não, mas tem que ser, tem que ser. Vai de pouquinho, mas o impacto é muito grande. E eu digo mais, o novo cenário de mundo, eu até falo mundo, vamos ser mais ousados, já que já está falando de ousadia, é o que o mundo precisa e é o que as pessoas estão demandando, porque o modelo já não tem funcionado mais. Já não tem funcionado mais. Você pega toda a agenda ESG que vai ser demandada de verdade, né? Não só greenwashing. Tudo que a gente está fazendo tem tudo a ver com ESG, da parte do social, da parte de
de colaboração. Então, acho que o futuro está nesses modelos de gestão e o que a gente está fazendo, tanto falando de liderança ousada, ou de vulnerabilidade, ou de autenticidade, de ter liberdade para redesenhar meu trabalho, é a resposta aos novos modelos de gestão, né? Burocracia, estrutura vertical, a gente tem que quebrar as heranças que existem da era industrial e reduzir esse índice de burnout que está aí, de ansiedade, depressão, de pouca identificação com o trabalho, porque vai ter escassez de talento, hein? Escuta o que eu tô. Se não mudar, você vai ter gente muito boa querendo migrar para fazer outras coisas. Vão perder gente boa nos negócios. Pois é, a gente precisa olhar para isso, né? Trazer um pouco de felicidade para as pessoas, né? De forma que elas, a partir da sua autenticidade, possam contribuir para o sistema. Sim, e para todos, né? Você pega até questão de sistema B, vai ser essa linha, né, de trabalho. Olha aí, olha mais coisa para a gente conversar, para a gente marcar outra live. Enquanto o Instagram não derrubar, a gente vai falando. Ai, muito bom. Então, combinadíssimo, gente. Queria agradecer demais todos que estiveram aqui com a gente. Foi muito legal. Obrigada pelas interações. Curtam o nosso perfil também, tem bastante material. Se nada der errado, essa live vai ficar gravada, então depois deixe seu comentário lá se você curtiu. E, Miguel, gratidão imensa, receba todo o meu amor, foi muito bom esse papo hoje, vamos marcar outros. Vamos, muito mais. Gente, muito obrigado, espero que tenha inspirado vocês nessa noite chuvosa de quinta-feira. E foi um prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite e até sempre, né? A gente vai se trombando aí. Um beijo, obrigado. Beijo, obrigada. Tchau, gente.